Olá pessoal, devido a alguns problemas técnicos aí com o último vídeo disponível para vocês, o vídeo de revisão, eu vou estar regravando a parte final da revisão. Então no vídeo foi tudo ok até o final da unidade 2, então no início aí da unidade 3 teve alguns problemas. Então o tema da unidade 3 é o uso da informática na prática pedagógica. Então nesse vídeo eu vou abordar os principais tópicos dessa unidade que são considerados mais importantes. Então, primeiramente a gente viu o processo de ensino e aprendizagem e também identificou alguns problemas nesse processo, com uma grande ênfase dada à memorização, também a pouca preocupação com o desenvolvimento de habilidades para reflexão crítica e autocrítica dos conhecimentos que se aprende. Então, na verdade, aqui as atividades, as principais atividades que o professor propõe estão mais voltadas à memorização. O que a gente quer é que não seja tão memorização, mas sim que essas atividades propostas façam que o aprendiz reflita mais sobre o seu conhecimento e também sobre a maneira como ele aprende. E para a gente usar o computador para ampliar esses objetivos, a gente vai ter que começar a repensar a nossa prática pedagógica. Começar não, a gente já está repensando a prática pedagógica, a prática educativa. E aí a gente pode voltar a alguns autores aí, famosos da área da educação, como o Piaget, que diz que a compreensão do que ocorre quando o ser humano adquire conhecimentos deve ser buscadas nos instrumentos de mediação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Então a gente tem o professor que tem o conhecimento e o aprendiz que busca esse conhecimento. Um dos usos do computador é justamente para mediar esse conhecimento entre os sujeitos. Já Vygotsky, ele é voltado mais às atividades colaborativas. Então ele diz que o sujeito e a sua colaboração, o ambiente e com seus pares é o que constrói seu próprio conhecimento. Então o aprendiz vai construir um conhecimento de uma maneira mais colaborativa. E as tecnologias disponíveis hoje, somente com o uso do computador, auxiliam bastante nessa atividade mais colaborativa. Um exemplo que a gente pode citar é o uso dos blogs ou do webcasts, que vocês já devem ter trabalhado também na disciplina. Então, por exemplo, vocês podem propor aos alunos uma atividade de campo e que envolva a comunidade, e então depois pedir para eles fazerem um relato e publicar esse relato num blog, por exemplo. E aí toda a comunidade vai ter acesso de uma maneira mais facilitada a essa informação e também podendo contribuir com ela através de comentários até o próprio contato com quem realizou a atividade. Já Papert, ele destaca que o aprendiz ele deve construir seu próprio conhecimento e o professor deve mediar essa construção de conhecimento, ou seja, o professor que vai definir as estratégias para essa construção de conhecimento. Ele determina que as atividades devem seguir um ciclo, que seja a descrição aí do problema, da solução, a execução, a reflexão sobre o que foi executado, então a depuração, ou seja, investigar aí o que pode ter de errado e voltar a descrever e melhorar o problema, executar novamente e refletir aí em busca de um conhecimento mais aprofundado. Segundo Valente, se a gente apenas informatizar os processos tradicionais de ensino, a gente não vai ter nenhum ganho do uso do computador no ensino e também na aprendizagem. O exemplo mais clássico é que é comum que os professores passem os conteúdos no quadro e o aluno copie esse conteúdo no seu caderno. Se a gente passar a usar o computador ao invés do papel e caneta para copiar esse conteúdo, a gente não vai estar tendo nenhuma vantagem do uso do computador. Na verdade, a gente tem que propor atividades que se tornem mais dinâmicas para o aprendiz. Que dinamize o processo de ensino-aprendizagem. Assim, a gente tendo aulas mais criativas e motivadoras. Uma das maneiras mais de motivar os alunos é fazer com que eles queiram
descobrir o conhecimento, ou seja, propor atividades que proporcionem a descoberta do conhecimento e não simplesmente a passagem do conhecimento do professor para o aprendiz. E com o computador a gente pode propor diversas atividades para que o aluno investigue e construa seu conhecimento. Um dos usos mais comuns é o uso de simuladores educacionais, e um dos mais conhecidos é o Logo. Então, na unidade 4, a gente já trabalhou com a informática aplicada na educação. Essa unidade foi um pouco mais prática do que as demais. Nelas, vocês procuraram um software, exploraram um software educacional na sua área de conhecimento e fizeram a avaliação desse software. Só destacar os principais tópicos dessa unidade. Então, nessa unidade foi mais para reforçar a ênfase na mudança da abordagem pedagógica com o uso do computador, destacar que o computador ele deve auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem, não substituir o professor, e as atividades propostas pelo professor com o uso do computador para visar mais a possibilidade do aluno experimentar o conhecimento que ele está adquirindo, que ele possa cometer enganos sem problemas, explorar e descobrir. A parte de cometer enganos é bem importante porque a gente aprende bastante com os nossos erros. Então, se eu permitir que o aluno erre e não torne isso de uma maneira prejudicial para ele, mas sim uma vantagem para ele melhorar o conhecimento dele, eu vou ter mais vantagens. E o professor tem um papel fundamental de definir as estratégias de ensino. Dentro disso, a gente também trabalhou com 2 paradigmas, que é o instrucionismo, onde o computador é usado como uma máquina de ensinar, ou seja, o computador dá as ordens para o aprendiz e o aprendiz vai executar o que o computador pede. Exemplos são os tutoriais, exercícios de prática. E o construcionismo, onde o aluno que dá as ordens para o computador, ou seja, são atividades mais explorativas, como exemplos são o ambiente Logo, blogs e webcasts. Também nessa unidade eu destaquei alguns repositórios de software educacionais, como por exemplo o RIVED, o Portal do Professor, o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem. Esses repositórios têm diversos conteúdos que podem ser usados no dia a dia e nas aulas. E a gente vai trabalhar mais a fundo com eles no módulo de multimídia educacional e ferramentas de autoria. Mas é importante vocês sempre estar pesquisando nesses sites. Para terminar, só vou deixar uma frase para vocês, que na verdade o fator externo mais fundamental da aprendizagem do aluno é o professor. Se ele não souber aprender, não saberá fazer o aluno aprender. Então, espero que vocês tenham gostado desse módulo e tenham aproveitado os conhecimentos somente nas aulas no seu dia a dia. Obrigado e bons estudos no decorrer do curso.